Agora vamos falar sobre o Coritiba, que entra em campo amanhã, 4 da tarde, com o TT Mota. Fala da preparação do Coxa para encarar o Santos, TT. Como é que tá o Verdão? Porque joga amanhã, 4 da tarde, né? Jogo da vida, assim que está sendo encarado pelo torcedor e também pelo elenco do Coritiba. Uma ótima tarde para você, Dalk, para todo mundo da equipe e todos que nos acompanham no 107.1 e também no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Coritiba realizou hoje pela manhã o último treino, o treino como o técnico Antônio Carlos Zago falou, depois do jogo contra o Palmeiras, mesmo com os dois desfalques do Bruno Viana e do Kusevich, que vão cumprir suspensão, o treinador vai manter sim o esquema com 3 zagueiros. Inclusive é o assunto da nossa enquete hoje sobre a estreia do zagueiro Jean Pedroso entre os profissionais. Tá ganhando que sim. 90% da torcida coxa branca tá dizendo 90, é. E chegou a hora. Eu acho que amanhã, eu já falei ontem que eu cravo Henrique, Jean Pedroso e mais um. As outras opções do técnico Zago são o zagueiro Vilar. Ele pode também novamente fazer o Vitor Luiz, fazendo a função do terceiro zagueiro improvisado, como já houve nas 2 partidas, na terceira rodada diante do São Paulo e também contra o Bahia, na 4ª rodada. A boa notícia, Thiago Dombrowski tá liberado. Foi feito, treinou a semana toda. Hoje pela manhã foram feitos os últimos exames no Thiago Dombrowski. Então ele tá liberado, provavelmente vai ser relacionado. Agora, se vai ser titular, aí é o Zago que manda. Outros que deixaram, né, o departamento médico estão à disposição do Coritiba. O Rodrigo Pinho, depois da lesão, tá voltando, vai estar à disposição, provavelmente vai estar entre os relacionados. E também a gente tem o retorno do Caio César, que sequer viajou a São Paulo para encarar o Palmeiras depois daquela indisposição que ele teve no jogo anterior ao Palmeiras, no jogo contra o Cuiabá, o Caio César que desmaiou. Agora, o que me chamou a atenção, Dal, que a Janaína até tirou sarro, que eu passei 1h30 hoje pela manhã fazendo um levantamento de todas as formações das zagas do Coritiba desde a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Que barato. Então vamos lá. Estatística. Ela tá fazendo a nossa pesquisa já pro jogo de amanhã. Exatamente. Ó, a gente, na época do técnico Antônio Oliveira, a gente teve por 5 vezes repetida a formação Chancellor e Henrique. Na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rodada do Paranaense. Então, na época do Antônio Oliveira, Chancellor e Henrique repetiram a dupla de zaga por 5 vezes. E aí começou um entra e sai, um rodízio que já começou mesmo na época do técnico Antônio Oliveira. A gente teve Chancellor e Márcio Silva, Chancellor e Kusevich, Kusevich e Bruno Viana, Chancellor, Bruno Viana e Kusevich e assim por diante. Falando agora do passado mais recente, digamos assim, que é desde a chegada, desde que o técnico Antônio Carlos Zago começou a comandar o time do Coritiba, que foi na 2ª rodada contra o Fortaleza. É claro, ele não ficou no banco de reservas, mas é claro que a partir dali... Já estava contratado, né? Já estava contratado, já estava mandando, né? Assistiu, como a gente diz. Ele não viu o elenco, mas eu quero 3 zagueiros. E foi aí, justamente na 2ª rodada do Brasileiro diante do Fortaleza, que o Coritiba começou a jogar com 3 zagueiros. Nesse retrospecto, a gente teve 2 vezes repetida Bruno Viana, Henrique e Chancellor, na 6ª rodada contra o Galo e na 6ª rodada do Atletiba e na 7ª rodada contra o Galo. E aí repetiu 2 vezes a zaga com Bruno Viana, Kusevich e Henrique no jogo contra o Cuiabá e no jogo contra o Palmeiras. Ou seja, ele só repetiu a formação com os mesmos 3 zagueiros durante 2 jogos seguidos. De lá pra cá... O que mais jogou ali foi Bruno Viana, sem dúvida nenhuma, né? Bruno Viana. E acho que desde a partida contra o Fortaleza, Dal, que foi, como a gente falou, quando o técnico Antônio Carlos Zago já estava contratado, o Bruno Viana foi titular em todas as rodadas. Bruno Viana titular na 2ª rodada contra o Fortaleza, titular contra o Sport, que daí foi pela Copa do Brasil, titular contra o São Paulo, titular contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense, contra o Galo, contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, e agora desfalca. Fortaleza foi o que o Vilar chegou e jogou, né? Exatamente. Isso. O único jogo do Vilar entre os titulares no sistema defensivo. Daí logo em seguida veio o Vitor Luiz na zaga, né? Foi jogo contra o Sport, a primeira vez do Vitor Luiz na zaga, que ele foi bem, inclusive.
não me surpreenderia, viu, TT, se amanhã o Vitor Luiz possa jogar de novo na zaga, né? Mas eu acho que se ele tiver o Jean e mais um, eu creio que ele vai jogar com 3 zagueiros de ofício mesmo, não vai colocar o Vitor Luiz, até porque daí vai depender muito de como o Jean vai jogar, né? Porque o Jean geralmente joga pelo lado esquerdo da zaga, aí não tem como colocar o Vitor Luiz, por exemplo, pela direita, né? Nem mesmo o Jean pela direita, porque o Jean é canhoto. Então eu acho que daí ele não colocaria o Vitor Luiz se ele tiver outro zagueiro em condição de jogo. Que daí é bem importante, né? A boa notícia é a liberação do Thiago Dombrowski, que treinou durante toda a semana, fez os últimos exames no treinamento hoje pela manhã e está à disposição. Me preocupa um pouco pela questão da intensidade, eu acho que o Thiago se machucou muito por isso, inclusive, né? Porque é muito difícil, muito diferente você treinar. Eu falei algumas vezes sobre isso aqui. O jogador de futebol, principalmente no Brasil, ele pouco entendeu que a intensidade que ele tem que utilizar no treino é a mesma intensidade que ele precisa utilizar no jogo. No caso, no Brasil, o cara dá uma segurada no treino e acaba tentando jogar numa potência maior, e o corpo dele tá acostumado a fazer um exercício, sei lá, o cara tá acostumado a correr 5 km no jogo, ele vai lá e quer correr 10, 12, né? É muito mais fácil ele se machucar. Então, precisa ter esse entendimento. Mas eu acho também, que talvez, né, até pelo fato dele estar voltando, né, de uma lesão, então, eu acredito que ele deve ficar no banco, né? Mas esse... Será? Então, mas aí que tá. Pela amostra que a gente teve, o Henrique voltou de lesão pra titularidade, o Chancellor voltou de lesão pra titularidade, o Kusevich voltou de lesão pra titularidade. Então, será que ele vai segurar? E acho que também vai muito em conta a partida contra o Vasco da Gama, pela quinta rodada, que o Thiago foi muito bem, muito seguro, mesmo fazendo sua primeira partida como profissional. É de, às vezes, entrar com muita intensidade, jogar ali os 90 minutos e perder o jogador mais uma vez, né? Pois é. Porque é um grande jogador que tem, enfim, potencial para ajudar o Coritiba num setor extremamente problemático, né? O Coritiba tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro e muito por conta disso o Coritiba vem nessa sequência muito ruim durante 15 jogos, né, na temporada. Então, não sei qual que vai ser o critério, e também acredito que em conjunto com a comissão técnica, com a preparação física, o técnico Antônio Carlos Zago deve, claro, estar medindo aí quais são os riscos de colocar ele já desde o início da partida, né? Porque pode ser uma opção para depois, mas é claro, ele mantendo o esquema com 3 zagueiros, fica difícil de você ficar poupando muita gente. Sim. Né? Uma coisa é certa, o Jean Pedroso vai fazer. Se o Vilar não entra mesmo, jogo, né? O Jean Pedroso vai fazer seu primeiro jogo como profissional. Ele que participou, né, da campanha da Seleção Brasileira Sub-20 no título sul-americano, já foi relacionado em 5 jogos, mas não entrou, não jogou em nenhum minuto. Porém, tomando em conta a necessidade, né, desse momento, com Bruno Viana e Kusevich suspensos, e o Jean Pedroso treinou durante toda a semana, ele vai pro jogo sim. Então é Henrique, Jean Pedroso e o terceiro, vamos saber só amanhã. Um grande ponto de interrogação, o terceiro. Seja um drone lá no CT, hein, TT? Falando um pouquinho com relação... Empresta que eu vou levar no Caju também, ver esse drone. Vamos pedir pra Rick comprar aí um drone pro Rick Sport Clube. Só falando um pouquinho, o pessoal tá falando muito aí dos reforços e tal, da janela que abre no dia 3 de julho. Na entrevista coletiva, o CEO Carlos Amodeu disse que os reforços especificamente, por exemplo, não é especificamente, a prioridade máxima é trazer jogadores do exterior. E ele também foi bem claro quando ele disse que os reforços têm que chegar prontos, são atletas que têm que fortalecer o time titular, que tem que chegar, tem que ter intensidade. E aí os rumores começam, né? Essa semana a gente teve a informação de que o Coritiba estaria sondando o volante argentino Santiago Rezi, de 21 anos, do Huracan. Também saiu rumores aí do meia Lourenço Favarelli, do Independente Del Valle, do Equador, que teria sido procurado pelo Coritiba, esse jogador de 30 anos. Por enquanto, só especulações, porém, a gente... depois das declarações do Carlos Amodeu, fica bem claro que o mercado que o Coritiba vai atacar vai ser o mercado do exterior, e acredito que até pela proximidade, pela semelhança do futebol, em especial o mercado do futebol sul-americano, né, Dalk? É um mercado que o Coritiba talvez tenha mais acesso por conta da parte financeira, já que no Brasil
tá ficando muito caro você tirar jogador do outro time, ainda mais concorrentes na Série A, né, Jana? Jogadores que estão jogando, né? Exato. É difícil de você pegar e pagar multa, tirar o jogador, enfim, o Coritiba precisa de jogadores que realmente não venham como apostas neste momento, né? Jogadores que já tenham uma certa bagagem e condição de competir, porque a situação do Coritiba é muito dura no Campeonato Brasileiro, né? Mas claro que até lá, a gente tá falando de algo que vai acontecer aí no mês que vem, mas até lá o Coritiba tem muitas rodadas para tentar resolver essa situação, porque ele tá a 3 pontos do Vasco, né? Que tá na 19ª colocação. Sim. Com 6 pontos. Então, os próximos jogos são fundamentais para o Coritiba deixar a lanterna, tentar reagir, porque neste jogo, né, o Coritiba, se ele vencer, ele consegue, claro, acabar, né, tirar esse peso das costas de não vencer a 15 jogos, mas não resolve em termos de conseguir uma posição ainda na tabela. Então o trabalho do Coritiba é longo, né? E o Vasco, que tem uma pedreira nesse final de semana, encara o Internacional fora de casa. Depois é a vez do Coritiba encarar o Internacional. Mas em casa. Mas em casa. E por isso que a vitória é importante, né? Para aliviar aí a barra, essa relação com o torcedor que vai lá pro Couto Pereira e apoia o time, né? Mais de 20 mil pessoas estarão novamente aí neste final de semana no Couto. Daqui a